Você falou aí que, no seu entendimento, a população passou a ter um discernimento maior e olhar mais para as questões da Câmara, mesmo com as discussões que houveram entre os grupos rachados na Câmara. Você exaltou o funcionamento das comissões. Outras questões que eu queria que você abordasse. Como é que foi para você, a sua avaliação, o relacionamento entre Câmara e Prefeitura nesse seu primeiro mandato, que caminha para a reta final? E qual que você destacaria aí que seria os desafios maiores para ser um vereador? Porque você falou que as pessoas acham que a coisa é simples. Uhum. E você até citou que você foi com a teoria, chegou lá, viu que a prática É. era diferente. Como é que você avalia essa questão do relacionamento com a prefeitura e os desafios de ser um parlamentar? Geraldo, primeiro de tudo, eu acho que um representante, um político, ele precisa ter muita humildade para reconhecer os seus erros, para aperfeiçoar aquilo que é necessário, para ouvir opiniões, para ser questionado. E um ponto que eu vejo de negativo nessa legislatura é que a prefeitura ela não teve essa humildade de dar espaço para que a Câmara participasse. A Câmara, eu falo, os vereadores participassem, não somente o grupinho do prefeito, todos os vereadores. E principalmente na discussão dos projetos. Então, vou dar um exemplo do ponto de vista de legislador e do ponto de vista de fiscalizador. Do ponto de vista de legislador, a gente tem uma grande dificuldade de conversar com a prefeitura. Isso em relação à discussão da maioria dos projetos. Somente aqueles projetos que é interesse da prefeitura é que a prefeitura manda o secretário para discutir o projeto, para explicar por que está propondo aquilo e por que deve ser aprovado. Qual que é a importância daquele projeto para que ele seja aprovado. Em qualquer Câmara de respeito, que o Executivo respeita o Parlamento, ele tem um líder de governo na Câmara, que é aquele que vai falar pela prefeitura, vai falar pelo governo. Por que esse projeto é importante? Por que foi elaborado dessa forma? Ou então que envie um secretário, quem elaborou o projeto, para discutir com os parlamentares que vão votar aquele projeto. Olha, esse projeto foi construído dessa forma, observando essa necessidade, ele é importante ser aprovado por isso, 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 para que a gente tenha segurança de votar, inclusive de discutir e propor aperfeiçoamento disso. A prefeitura não tinha um líder de governo, a prefeitura não ouvia a Câmara Municipal, a prefeitura não recebia os vereadores para discutir uma série de projetos. Eu já te dei exemplo aqui várias vezes do projeto do Food Truck, que eu procurei na prefeitura, em várias secretarias, chamando para fazer o diálogo do projeto, porque tinha inúmeras emendas, mais de 30 emendas, e que precisava realmente de uma discussão. A gente não foi atendido. Então, nós tivemos uma grande dificuldade de exercer as nossas funções como vereador. Na reunião eu falei, olha, a Câmara Municipal ela vive à margem da prefeitura, às sombras da prefeitura, porque a prefeitura não respeita o parlamento. Isso é muito difícil no âmbito democrático, porque o vereador é aquele que representa o interesse da população. Então eu tenho, muito diferente do prefeito que de fato não consegue fazer isso, porque ele é o chefe do executivo, mas o vereador são 17 vereadores, e eles têm contato com as comunidades, com as pessoas, e faz a captação dessas demandas. Então na Câmara Municipal nós discutimos essas demandas e temos que definir qual que é o interesse público, para que o executivo execute. Mas na verdade não é isso que acontece em Pará de Minas. O que acontece em Pará de Minas é que o prefeito, com o seu grupo, ele tem as ideias, tira a ideia da cabeça e quer implementar aquelas ideias sem participar os vereadores, sem saber o que a população quer, sem sentir, sem ter essa percepção. Então a grande dificuldade do ponto de vista de legislar, para mim, foi essa. Que a gente captava uma série de demandas, muitas delas, Geraldo, demandas básicas, simples. Vou te dar um exemplo. Lixo. A gente não tem lixeira em Pará de Minas. Na praça ali central você não vê lixeira, em lugar nenhum você vê lixeira. Manutenção de espaços públicos, de praças. O secretário de saúde na pracinha do São Pedro, onde querem fazer o posto de saúde, o dia que ele foi lá visitar comigo, ele virou e falou assim, você chama isso aqui de praça? Eu falei com ele, Ovar, com todo respeito, se isso aqui não é uma praça, é porque a atual gestão não investiu na manutenção das praças. O Elias não comprou o ARPA lá por 3 milhões, querendo garantir o lazer para a população, porque ele não cuida dos espaços públicos. Então, infelizmente, a gente não teve esse diálogo, por mais que a gente buscasse, a prefeitura não deu espaço e não abriu em relação a isso. Um outro ponto que eu coloco é em relação à fiscalização, Geraldo. Diariamente nós recebemos mensagens, Instagram, WhatsApp, ligações, visitas na Câmara de pessoas denunciando supostas irregularidades. E aí a nossa função, a minha obrigação e meu dever como vereador, porque eu fui eleito para isso, é de buscar informação. Não quer dizer que eu cheguei aqui para te questionar, que eu tô te acusando de nada, não. Geraldo, eu recebi tal informação assim, tem como você me mostrar o que está acontecendo? Qual que é a documentação? Qual que é a justificativa? E quando a gente vai até uma secretaria, eu posso falar,
várias aqui, mas eu dou 2 exemplos. Secretaria de Cultura, recentemente, foi realizado o Expo Conecta Agro. Teve inúmeras denúncias, uma delas em relação à associação que venceu para fazer a organização, que recebeu um recurso milionário para fazer a organização do evento, salvo engano era de Joatuba, já tinha outros processos, essa informação chegou, além de outras, eu procurei no particular a Secretaria, na verdade, de Cultura, através da secretária da Andréia, buscando uma reunião. Porque eu queria resguardar o nome dela. Isso é respeito, Geraldo. Falei assim, olha, eu quero fazer uma reunião para entender o que está acontecendo, para ter acesso às informações, os documentos, porque eu sou vereador e essa é a minha função. Não tive resposta, Geraldo. Não tive resposta. A gente até hoje não teve resposta em relação a isso. Então a grande dificuldade de ter acesso, inclusive com o prefeito, teve uma situação que eu, Clebinho, 3 ou 4 vereadores queriam uma agenda com o prefeito para discutir uma pauta e uma demanda importante da cidade. A gente não foi recebido. Por quê? Porque nós somos oposição à prefeitura. Independente disso, Geraldo, no âmbito democrático, o gestor ele tem que receber e atender o representante da população. Tem que discutir. Por mais que eu não concorde, eu tenho que te receber e discutir com você. Então, do ponto de vista de fiscalização, a gente não teve acesso. Infelizmente, nós fazemos requerimento para receber documentação, a gente não recebe isso. E não tem o que fazer. Por quê? O parlamento, a força dele é na maioria dos vereadores. São 17, Geraldo. Eu, como vereador de forma individual, eu não tenho poder para chegar lá e, por exemplo, fazer uma denúncia do prefeito de improbidade administrativa. A gente sabe que não vai dar nada. Então, muitas das vezes, o prefeito sabe que tem um controle da Câmara Municipal e por isso que o pessoal tem falado, a Câmara é um puxadinho. A gente não pode reclamar disso, porque de fato é. Eu não vejo a força da Câmara Municipal, eu não vejo a autonomia da Câmara Municipal, a independência da Câmara Municipal. Toda reunião que você for assistir, você vai ver vereador reclamando que não responde requerimento, que não consegue ter acesso à agenda com o prefeito, com o secretário, que não é recebido. Eu já tive informação, Geraldo, de reunião, toda sexta-feira tinha reunião do prefeito com os secretários, do prefeito virar em reunião e falar assim, olha, não atende as demandas do vereador tal. Ô Geraldo, um gestor que se preze, um político que trabalha de uma forma séria e comprometido com a população, eu não consigo visualizar um prefeito que fale isso. Porque se eu estivesse na prefeitura e o vereador estivesse me criticando, eu ia falar assim, vereador, vem aqui, vamos conversar. Por mais que eu não concorde com você, eu quero saber o que você está criticando, eu vou te colocar a situação real de como que acontece, qual que é o desafio, se a gente consegue ou não fazer. Você vai ter a sua opinião, eu vou ter a minha. Não quer dizer que eu queira mudar a sua opinião. Então, infelizmente, por mais que a gente fale que na administração pública existe essa democracia, tudo em Pará de Minas não existe. Para mim, o prefeito que nós temos hoje é um monarca, porque ele faz a coisa da sua cabeça, ele não deixa que ninguém participe, ele não escuta a entidade representativa de classe, ele não escuta a Câmara Municipal, os vereadores, líderes comunitários. Infelizmente, a gente não tem acesso para participar da gestão pública em Pará de Minas.